Muitas pessoas se perguntam o que é um devocional, para que serve um devocional e como é que eu posso fazer o meu devocional diário. Então, nesse vídeo, a gente vai trazer aqui uma perspectiva sobre isso e também como é que a gente pode estar incluindo esse hábito tão bom na nossa vida. Vão comigo? Antes de iniciar esse vídeo com todas as explicações, aqui a gente tem que começar dizendo que devocional é um tempo onde você separa basicamente para Deus. É um tempo de relacionamento, um momento entre Deus e você e Deus. E nesse momento, assim, ele tem muito a parte da oração e também da leitura da palavra, onde a gente cria aquela conexão, mantendo o nosso contato diário com Deus. Assim como nós temos relacionamento, como nós temos família, amigos, com certeza nós devemos dedicar um tempo nosso para Deus diariamente. Um devocional, ele não é só aquele fotinha, por exemplo, que a gente posta no story, lendo a Bíblia, não. O devocional, ele vai muito além disso. Ele é um momento para Deus, um momento com Deus e para Deus. Porque às vezes a gente acha que é ler um livro, ler um devocional, porque também existem modelos de devocionais separados, que não são diretamente na Bíblia, mas não é. É muito além disso. E para iniciar, já sabendo que o passo a passo sempre vai ter a oração e a leitura da palavra, geralmente a gente se pergunta quando que eu faço meu devocional, quando eu tiro um tempo para Deus, porque os dias estão tão corridos que é simplesmente assim, você acaba esquecendo durante o dia do seu Criador. E isso é uma coisa assim que vai muito de pessoa para pessoa. Na minha concepção, eu indico que você fazer o seu devocional quando você inicia seu dia, vai tornar seu dia totalmente diferente, por experiência própria. Porque assim, quando você inicia seu dia já falando com o Senhor, já fazendo o seu momento diário com Deus, você se sente um pouco mais em paz, você sente que você já deu o seu melhor iniciando o dia. E isso é incrível, porque você vai ter uma perspectiva no restante do seu dia. À base da palavra, você vai refletir naquilo que você viu na palavra, você vai refletir naquilo que você falou com Deus. Então, eu já tive a experiência de fazer devocional à noite, só que a maioria das vezes, quando o dia estava muito corrido, quando estava muito puxado, eu não conseguia realmente assim conciliar, não conseguia ter uma constância assim, justamente em realmente buscar, em fazer todos os dias, eu tinha essa dificuldade. Só que, justamente como eu falei, geralmente eu acordo, eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu acordo mais ou menos 5 da manhã, me organizo certinho e a primeira coisa que eu faço é tomar meu café e junto ao meu café eu faço meu devocional, antes do café ou depois do café. Eu faço meu devocional, tiro ali uns 20 minutos do meu dia, assim, para iniciar, antes de iniciar tudo, aliás, eu não pego no celular antes de ter feito o meu devocional. Por quê? Quando você pega no celular antes de tudo, que nem um exemplo, assim, se você pega o seu celular, que nem o exemplo que eu dei no início do vídeo, você vai ficar basicamente assim, cheio de informações, de coisas externas que não valem a pena, entendeu? E quando você, primeiro, se arraiga na palavra, se arraiga em falar com Deus, isso torna seu dia totalmente diferente, entendeu? Geralmente eu evito muito olhar notícias, olhar coisas, assim, principalmente no início do dia. Eu foco mais em pensar, em orar, em refletir naquilo que o Senhor me trouxe nesse dia. Então, eu indico que se você faz o seu devocional, assim, pelo período da manhã, com certeza você vai ter uma perspectiva melhor do dia, você vai ter um dia melhor, mas se você for uma pessoa noturna, porque assim, depende de realidade para realidade. A gente, às vezes, não tem uma disponibilidade, não tem a mesma rotina, então você tem que enquadrar no momento que seja ideal para você, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite. Eu dei minha opção de preferência, mas depende muito da tua rotina, muito da tua vida e da tua realidade. Já entendendo, né, essa questão do momento que você deve fazer seu devocional e tudo, a gente vai para a parte agora dos métodos, porque, por exemplo, muita gente acha que devocional é só ler, por exemplo, um livro. Eu tenho esse devocional, ele se chama Devocional Mulheres, de Viviane Martinello, só que eu leio ele, mas eu leio ele junto com a Bíblia. Por exemplo, você também pode fazer o seu devocional, por exemplo, apenas um livro que seja baseado na palavra, claro, e ler diariamente, se assim for a sua realidade, se você quiser fazer dessa forma,
Aqui eu também tenho esse é o do meu esposo, que é o de Billy Graham. Ele tá um pouquinho desgastado, mas são devocionais, são palavras curtas, diárias, sabe? Se você pesquisar até em livrarias ou até mesmo nos próprios sites e lojas virtuais, tem muito desses livros. Assim, só que isso não é, assim, uma obrigação. Muita gente acha que devocional é só isso, mas não. O devocional, o princípio do devocional é a palavra de Deus. Então, eu vou apresentar aqui 3 métodos e dependendo da sua situação, o que se enquadrar é o que fica ideal para você. Bom, o primeiro e o mais fácil que eu quero apresentar é justamente a Bíblia. Geralmente, por exemplo, quando se inicia um mês, você pode escolher um livro da Bíblia e ler capítulos diários desse livro, entendeu? Eu entendo que tem muita gente que abre simultaneamente. Ai, Deus, fala comigo. Aí abre aqui e o primeiro capítulo vem. Isso também é bom. Só que assim, você ter uma leitura organizada vai te trazer mais assim, vigor, vai te trazer mais assim, interesse pela palavra, porque às vezes você abre e tá uma genealogia que você não entende. Então é bom você ter esse planejamento, por exemplo. Eu tô lendo esse devocional de Viviane Martinello, mas junto eu tô lendo Provérbios, entendeu? Então, nesse caso, se, por exemplo, você escolhe um mês, um livro da Bíblia, se isso for ideal para você, e ler diariamente um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, vai muito do seu tempo. Então, é um primeiro método que é eficaz, tá? Não precisa de muita coisa. Se você tá com interesse em ler, vou ler Romanos nesse mês, você lê, coloca esse capítulo, como é que você inicia? Você inicia com a oração. Você lê a Bíblia, você reflete naquilo que você estudou. Assim, eu tenho um caderninho de anotações também. Assim, não é necessário, eu anoto quando me vem alguma frase, alguma coisa na minha cabeça, baseado naquilo que eu li. Mas aí não é uma obrigação, aqui não é para ser uma dificuldade, isso aqui é para ser um relacionamento, um momento íntimo entre você e Deus. E uma observação que eu abro, se você for iniciante, assim, até mesmo na questão da palavra de Deus e tudo, eu indicaria que você iniciasse pelo Novo Testamento, principalmente pelos evangelhos. Por quê? Porque a linguagem da Bíblia, em algum momento, principalmente quando você está iniciando, ela vai parecer um pouco abstrata e você não vai entender bem em alguns momentos. Então, eu sempre indico que se você tá começando a ler a Bíblia agora, começa pelos evangelhos, tá? Mateus, Lucas, João, Marcos são os melhores de entender. Eles trazem também um gancho sobre o que é o Velho Testamento e vai te fazer ter uma leitura assertiva que você não vai desistir de primeira. Esse primeiro método que eu repassei sobre ler um capítulo por dia de um determinado livro é o mais simples. Mas também tem outra opção de você fazer um plano de leitura bíblica. Tem pessoas que fazem um plano de ler a Bíblia toda por um ano, ler, por exemplo, o Novo Testamento por 6 meses, vamos supor, e dá certo também. Eu fiz isso no ano passado. Eu planejei ler a Bíblia toda durante um ano, então minha ordem não era um livro aleatório. Eu seguia de Gênesis, ia para Êxodo, adiante, entendeu? Então, você pode também fazer um plano de leitura bíblica. Assim, a Bíblia tem toda a divisão, né? Tem o Pentateuco, tem os profetas maiores, profetas menores, o Novo Testamento, a história da igreja, enfim. Tudo que você pode fazer um plano de ler determinados livros, um planejamento de leitura, entendeu? Então, também tem essa possibilidade. Você quer fazer do seu devocional, quer seguir uma ordenzinha, quer fazer um planejamento, você também consegue fazer. Eu posso trazer mais vídeos sobre esse daqui a um tempo, mas é um segundo método que também é mais organizado e ele também te faz, né, ter uma certa constância para atingir aquele objetivo. Também temos o terceiro método, que é sobre o que eu falei um pouquinho, um tempo atrás. Os livros prontos, os livros de devocionais. Eu tenho 2 exemplos aqui, esse é o do meu esposo, esse é o meu. Esse é o devocional de Billy Graham, devocional diário, e esse é o devocional Mulheres. Assim, eles trazem consigo a data diária. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Trazem a data e uma mensagem bíblica. Então, se você tem aquela rotina puxada, mas não quer deixar Deus de lado, também é uma ótima opção. Assim, principalmente para quem tem a rotina mais, né, assim, agitada, mas mesmo assim quer dedicar um tempo para Deus, porque vai trazer o versículo e vai trazer a explicação. Então, é muito bom por esse motivo, sabe? Eu gosto muito. Junto a ele, eu leio a Bíblia também, mas assim,
é ideal também para pessoas com rotina mais puxadas, e ele é flexível, não toma muito do seu tempo e ainda assim dá para você ter aquele momento especial com Deus. Agora eu vou trazer um pouquinho de como trazer isso para prática, embora que eu já trouxe um pouquinho em cada parte que eu falei aqui para vocês, mas primeiro você tem que separar um momento adequado. Por exemplo, eu acordo, eu levanto, me organizo, deixo já certinho assim na mesa, diário, que é para eu não esquecer, né? Então, deixa a Bíblia, escolho certinho o que eu vou ler, com calma, separo, tomo meu café, faço meu devocional. Da mesma forma, pode ser o canto que você quiser da casa. Geralmente eu faço na mesa, como eu faço meu café, mas separe em um local específico para isso, porque para você ter uma constância de você realmente fazer todos os dias, se você tiver aquele momento e aquela hora exata, você vai conseguir, assim, sempre, diariamente, estar tendo esse momento com Deus. Então você lê e assim, uma coisa no devocional que é bom você refletir consigo mesmo é pensar o que é que eu estou sentindo lendo isso, o que é que isso traz para minha vida, sabe? Refletir o que é que você aprende sobre aquilo, puxar da sua mente, até se você quiser verbalizar, por exemplo, você está lendo uma passagem, aquilo te trouxe um pouquinho sobre se animar, sobre ânimo, aí você decreta isso, até pode falar consigo mesmo, escrever, porque isso vai te trazer a memória, vai ficar durante o seu dia, sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você estudou, sobre aquilo que o Senhor trouxe no teu coração. Mas de tudo isso que eu te falei aqui para vocês, o mais importante é você transformar isso num hábito, porque não adianta num dia você amanhecer e dizer, amanhã é segunda-feira, eu vou começar a fazer meu devocional. Aí na terça você já desanima. Não. Para você ter uma constância, você tem que entender que você começa pequeno, vai aos poucos, vai numa intensidade que realmente assim dê para você seguir o ritmo diário. 10, 15 minutinhos é o necessário, 20 minutinhos, sabe? E você tem que transformar aquilo em algo que você quer realmente fazer, trazer isso como um hábito na sua vida. Porque você não tem que fazer isso perfeito, você tem que fazer realmente o ideal, porque o importante não é você simplesmente fazer, é você voltar também todos os dias para fazer, entendeu? Assim, mesmo que seja na obrigação, você tem que ir fazer e realmente, assim, separar um tempo para alguém que é tão importante na nossa vida. Porque um devocional, por mais que simples, na sua vida, ele pode ter um impacto surreal na sua caminhada com Deus, sabe? Feito diariamente, todos os dias, ele tem um impacto incrível. Eu sei que você pode ter tentado, por exemplo, tentado e não conseguiu manter o ritmo, mas Deus te chama para continuar, entende? Deus não te chama para paralisar. Deu errado? Tá. Um diazinho deu errado, no outro dia você vai tentar e vai dar certo. E tem que ser dessa forma. Então eu te encorajo hoje para estar fazendo isso, estar trazendo esse hábito tão maravilhoso para sua vida, que eu tenho certeza que vai tirar todos os ruídos externos que você tem pela manhã. Em vez de você estar no celular vendo tanta notícia, tanta coisa ruim, você vai ter um momento com aquele que já tem a certeza dos nossos dias. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o teu like, o teu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas mais próximas e até o próximo vídeo. Um beijo!